Bom dia ou boa tarde aos amigos e amigas. Mais gravações, mais vídeo. Revelações novas que abalam o planeta Terra. Coisas boas, irmão. E quando nós vimos aí o inimigo procurando convencer a todos de que não há melhoria sobre a Terra. Não há mudança para melhor e sim para pior. Hoje conversando com um determinado cliente. E aí eu falei para ele, o que você acha? Vai melhorar ou não? E ele me falou que é de mal a pior. Na verdade, irmão, existe uma programação para não melhorar e sim piorar. Existe sim. É um regime que opera, que é controlado pelo diabo. Enquanto pior o diabo e o inferno, melhor. Então ele inferniza a vida das pessoas, aterroriza, promove guerra, contenda, discórdia. Enquanto isso, lá no inferno, a paz, a amor. Porque o diabo ele precisa fazer isso para poder roubar a paz das pessoas, porque hoje os demônios, o inferno tem paz, as coisas boas que ele tem, tudo é tirado das pessoas de forma roubada. E ele rouba através de roubar, porque ele consegue fazer com que as pessoas deixem de obedecer a Deus. A desobediência, ela dá autoridade a ele de infernizar a vida das pessoas e fazer estrago, fazer dano, destruição. E existe toda uma programação já elaborada pelas pessoas que não temem a Deus, que fizeram um pacto com o diabo para ficar rico, para que as coisas sempre vão de mal a pior. Como eu falei, quanto pior, para eles melhor. É dessa maneira que funciona. Então, irmão, para você ver como a barreira que nós temos, que se formou contra esse projeto, ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Então a gente se segura aqui como pode. E por isso que eu tenho que buscar apoio das pessoas, procurando pessoas para nos dar apoio, nos dar apoio moral e financeiro para que a gente possa continuar nessa luta. Porque não é fácil. Não é fácil, porque enquanto a gente luta para as coisas melhorar, existe toda uma produção, todo um projeto para que as coisas piorem. E a nossa arma, irmão, é a fé. A fé, a persistência. Para que a pessoa creia, ele tem que ter esperança vinculada a toda essa estrutura de dias melhores no viver humano. Então, o que a gente tem que fazer para que as coisas continuem fluindo positivamente e passe a melhorar? Combater todo tipo de resistência para preservar a situação, para preservar o regime, a ordem que opera. Porque é através disso que é feita toda a programação e produção dos acontecimentos negativos. E aí eles produzem esses acontecimentos na vida de todos, que leva de mal a pior. Então, nós já temos tudo já elaborado e tudo já estrategicamente identificado de como funciona e o que deve mudar para que haja situação, um acontecimento contrário ao que está planejado pelo lado contrário, que é de mal a pior. Pois bem, uma das coisas que a gente deve adotar é crer e obedecer. É crer e obedecer a lei de Deus, a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Porque se você não ama, se você não obedece,
como é que você vai produzir coisas boas no viver humano se você mesmo não tem essa bondade? Então, primeiro você tem que preservar dentro de você essa bondade para que o bem possa nos alcançar. Bem de Deus, a bondade pura, irmão. Não é a bondade fraudulenta, não. Porque muitos aí apresentam uma bondade fraudulenta, que o bem está associado ao mal, na aparência ele é bom, mas secretamente ele tem parceria com o mal. Então é uma bondade fraudulenta que não consegue edificar um fundamento capaz de resistir toda essa afronta contrária. Então a maneira correta de fazer com que essas boas coisas prevaleçam sobre as coisas falsas, vinda daqueles que preservam no seu interior as coisas ruins, arquitetada pelo mal para infernizar mais a vida das pessoas, ou seja, para que a situação vá de mal a pior, você tem que aderir a esse projeto que tem como fundamento a verdade e também não ter vínculo com o mal, porque a lei não permite. A lei de Deus, ela não permite que você tenha vínculo com o mal. A lei incorruptível de Cristo. A lei corruptível de Moisés até permite, mas a lei incorruptível de Cristo não permite, porque o fundamento dela é a verdade. Por isso, irmão, que ela revela a verdade. Ela revela a verdade, ela revela as tramas, as armações, justamente porque ela não tem parte com isso. Então ela revela e desmonta tudo a partir dessa revelação. Então é necessário nós revelarmos, por exemplo, hoje nós nos posicionamos contra o setor público, que está falido, o caráter público. Nós temos que apresentar essa revelação para poder fazer com que a verdade chegue até você. A verdade sem máscara. Porque se nós não falarmos isso, se nós falarmos que o setor público, que o caráter público está uma maravilha, simplesmente por ver as autoridades locais apresentar uma obra aqui e outra ali, a gente passa a ocultar a verdade. E aí, naturalmente, nós temos uma parceria com o engano, com o sigilo e a mentira, que é a regência da lei que opera. E aí, nós não criamos um fundamento capaz de resistir todo esse poder perverso. E aí, então é necessário nós termos uma conduta para criar um fundamento, uma estrutura fundamental capaz de resistir toda essa programação e produção secreta que produz coisas ruins em nossa vida. E a partir do momento que eles conseguem produzir essas coisas ruins, eles conseguem prever o futuro de mal a pior. Não é de pior a melhor, não. É de mal a pior. Então nós temos que nos rebelar contra essa programação de uma maneira que a gente cria outra programação para que o feitiço possa virar contra o feiticeiro, ou seja, o mal que vai contra os malfeitores, não contra você. Então aquele cliente, ele falou que eu falei para ele, digo, olha, há prevenção de melhoria para quem obedece. Para quem não obedece, não. Para quem obedece, né? Então ele esvaziou de que as coisas vão de mal a pior porque ele acha que ninguém está obedecendo. Porque com certeza, se a pessoa obedecer a Deus, Deus vai encher essa ser obediente de sua bondade. Então, o que precisa é isso. É pessoas que obedecem a Deus, não ao homem. É necessário nós obedecer a Deus. Na lei de Deus, não na lei do homem. Não na lei do homem criada da própria vida, e sim a lei de Deus,
ali dado a Moisés no Monte Sinai. Amar a Deus e amar o seu próximo. Porque veja bem, se você é uma pessoa do bem, irmão, se você semeia o bem, quem vai cometer a loucura de fazer mal para você? Ah, mas fulano tem ódio de você. Ele não gosta de você. O problema dele. Mas eu não vou fazer mal para ele, eu não vou odiar ele por isso. Porque minha conduta é o bem, né? Então ele pode até fazer mal para você, mas ele não encontra motivo, porque a sua conduta vai ser de não odiar ele, sempre não odiar. Então essa é a conduta que nós temos que adotar: perdoar, para que nós sejamos perdoados por Deus. Se alguém me fez mal, quantas pessoas já tentou me prejudicar? Muitas. E eu não procurei prejudicar ele por isso não. Ali mesmo no mercado, irmão, eu já vi hoje algum desenho de ideia ali de pessoas querendo difamar nossa mercadoria, parceiros próximos. E aí eu vendo tudo aquilo, eu fiquei na minha. De pessoas querendo tirar os clientes do seu comércio, orientando na minha frente, as pessoas não compraram na minha mão mais. E aí eu fiquei na minha. Eu disse, eu não vou fazer com ele não. Ele faz isso comigo, mas eu não vou fazer com ele. Eu vou conduzir pessoas para comprar na mão dos meus colegas, dos meus amigos. Não, para não comprar. Então isso aí eles revelam a maldade deles, uma maneira que eles estão usando para tentar me ensinar a seguir o meu exemplo. Porque hoje funciona assim: o perverso, ele pratica o mal na sua frente para que você passe a aprender aquilo lá e fazer com ele o mesmo. Mas nós não usamos os artifícios. Se a pessoa nos faz um mal, procura nos prejudicar, nós não vamos procurar prejudicar ele não. Nós não vamos fazer mal para ele. Porque nós não temos que entrar nesse jogo, irmão. É um jogo. Se você entrar nesse jogo ali, você adquire o mesmo espírito. Então são jogadas para induzir você ao espírito de contenda, ao espírito de porfiar, né? De contender, e de aí, a partir daí gerar uma confusão. Então já identifiquei ali vários artifícios usados pelo inimigo nas ideias, nos relacionamentos, para tentar fazer com que eu me envolvesse com a sujeira das pessoas. Eu fizesse o jogo do que eles fazem. É uma maneira que o diabo usa para ensinar as pessoas. E aí eu identifico e digo, não, eu não posso entrar nesse jogo. Não. Porque eu sou do bem. Eu sou de Deus, eu não sou do diabo. E aí, irmão, as pessoas caem com a cara na terra, no chão, a partir daí. Porque eles fazem essa jogada, eles fazem essa falcatrua, de uma maneira usando aí para tentar me enrolar, me envolver com a sujeira. Mas Deus me mostra e me esclarece, e aí eu não entro nessa jogada. Eu continuo inocente. Não temos que se envolver com essas coisas. E não faz parte dos nossos planos crescer prejudicando as pessoas, crescer fazendo mal para as pessoas. Porque essa não é a maneira que a gente vai conquistar as coisas, irmão. Nós temos que conquistar de maneira decente, sem violar regras da lei, pela conduta de amar a Deus e amar o meu próximo. Então, irmão, somos um tipo de comerciante que vamos dar outro tipo de exemplo. A gente não conseguiu nada ainda financeiramente. Não. Estamos lutando para conseguir.
que se nós conseguir, a gente vai conseguir de maneira legal perante nossa própria lei. Não é perante a lei que eles apresentam, não. Perante a nossa própria lei, nosso próprio regimento, que é manter a conduta de pessoas do bem e não se associar em segredo ao mal. Não se associar. Como eu falei, a nossa salvação, ela vem da própria verdade. Eu já identifiquei ali já característica de ocultar a verdade, usando como fundamento o sigilo e a mentira, para poder adquirir o livramento da salvação. Nós não usamos esse artifício. Não, a salvação, ela vem da verdade. Por isso nós temos que usar a verdade a tempo e fora de tempo. Nós temos que usar a verdade a tempo e fora de tempo. E esse artifício que eles usam, irmão, para se livrar, ocultando, digamos assim, o crime que supostamente foi identificado através da lei que ele vive, é uma conduta de quem vive a lei corruptiva, as leis que operam. Porque ele precisa do sigilo e da mentira para poder ser salvo. Nós não nos salvamos dessa maneira. Você pode ver, irmão, que eu caí em pecado de prostituição e eu revelo isso. Você acha que se eu fizer isso numa igreja, irmão, eu não vou ser crucificado lá? Com certeza. Cai em pecado de prostituição, pecado de adultério. É uma adulta e ainda confessa, deve ser penalizado, né? Porque quem me justifica é a verdade, não mais o sigilo, a mentira, porque a lei é outra, o regimento é outro. Então por que eu falo? Primeira coisa, que eu não sou santo, né? Eu sou um santo que tem pecado. Eu não sou um santo sem pecado, igual Jesus Cristo. Não, por isso que Jesus é o Salvador, é o Senhor. Ele é um santo com pecado. Então, se eu identifico um pecado em mim e eu confesso ele, eu estou sendo honesto e justo. Mas você tem que falar isso, não precisa falar. Claro que tem que falar, irmão. A gente tem que mostrar a cada dia que a gente é um pecador. A gente não é pessoa santa sem pecado. E o que me salva não é eu não pecar, não. O que me salva é eu me vincular a Deus através do seu amor. É isso que me salva. Eu não pecar não vai me salvar, não. Nem porque eu não consigo ficar sem pecar, né? Porque se eu for trabalhar, irmão, para não pecar, eu não vou conseguir. Não vou mesmo. Porque pela obra da lei, ninguém é justificado diante de Deus. Não tem como. Porque você já nasceu com pecado. Já nasce de uma relação sexual, que é um pecado, que é pecado diante de Deus. Então como é que você quer se justificar a Deus sem pecar? Não tem como, irmão. Não tem como mesmo. Isso é uma coisa impossível. Então, se eu não consigo me justificar a Deus sem pecar, eu não vou usar esses critérios, essa tática, digamos assim, para conseguir ser salvo diante de Deus. E sim, vou me vincular a Deus através dos 2 primeiros mandamentos, que traz o vínculo do amor, porque aí eu constituo um advogado para advogar a minha causa, os pecados. E aí, como um advogado, o inimigo acusa e o advogado me salva, que é Jesus Cristo. Então, eu não tenho que me preocupar em não pecar. Tenho que me preocupar em me justificar diante de Deus, através de um advogado, para mim
salvar, né? Então, irmão, eu vou encerrar o vídeo por aqui. É mais uma gravação. Mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Em Jesus. Boa tarde a todos.